Alô, bom dia a todos. Vamos retornar ao ciclo de palestras aqui da Sala Marajó. Neste momento, vamos dar início à palestra Lectinas de Veneno de Serpentes, Mecanismos e Perspectivas. A palestrante vai ser a professora Juliana Pavan Zuliani, da Fiocruz. Ela é mestre e doutora em imunologia pela Universidade de São Paulo, pesquisadora em saúde pública, associada 1 da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz Rondônia, professora associada 2 do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Rondônia, UNIR. Ela integra o quadro de docentes permanentes da pós-graduação em Biotecnologia PPG Bionorte, da Rede Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal. Ela também é professora docente permanente da pós-graduação em Biologia Experimental, PG Bioexpert, do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Rondônia, da pós-graduação em Biologia Molecular e Celular e Molecular, do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, professora, você tem 30 minutos. Bom dia a todos. Como foi mencionado, então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que a gente vem desenvolvendo lá no Laboratório de Imunologia Celular Aplicada à Saúde da Fiocruz Rondônia. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pela oportunidade a mim demonstrada por estar neste congresso, nesse segundo ano do congresso, para apresentar um pouco dos dados que a gente vem trabalhando no laboratório. Só para contextualizar, então, os acidentes ofídicos, eles são um grande problema de saúde pública, né, em regiões tropicais do mundo. Eles afetam principalmente trabalhadores rurais, né, numa faixa etária de 10 a 40 anos, que são residentes, na maioria das vezes, das comunidades rurais, principalmente na região norte e nordeste. Os dados recentes do SINAM entre 2019 a 2020 mostram que no Brasil foram notificados cerca de 31.428 casos de acidentes ofídicos e desses 103 foram a óbito, né? Dentre as serpentes, então, responsáveis pelos maiores números de acidentes ofídicos no Brasil, nós temos as serpentes do gênero Bótropes, que são responsáveis por cerca de 80% dos acidentes ofídicos, e aqui eu trouxe para representar, então, uma imagem de uma espécie, a Bótropes jararacuçu, e nós temos também uma menor incidência, cerca de 8% dos casos, que são atribuídos, então, a serpentes do gênero Crotalus. Aqui a gente tem representado, então, uma imagem de uma Crotalus duriçus. Com relação ao envenenamento, nós sabemos que o envenenamento, em geral, ele afeta o nosso organismo, levando a um quadro... Acho que está sem... para aqui. Levando a um quadro com efeitos sistêmicos no sistema nervoso central, no coração, no cardiovascular e no sistema renal, afetando os rins. Dentre os efeitos locais, nós podemos observar que o envenenamento ele leva, então, uma inflamação importante com hemorragia, edema e necrose. Ok? Quanto à composição dos venenos de serpentes, nós temos que no veneno de Crotalus, ele é composto de crotamina, crotoxina, giroxina e convulsina. E no veneno de Bótropes nós temos fosfolipases A2, serinoproteases, L-aminoácido oxidases, metaloproteases, desintegrinas e lectinas. Então, essa composição proteica do veneno ela é responsável, em grande parte, então, tanto pelos efeitos sistêmicos quanto pelos efeitos locais que eu mostrei anteriormente. Mais especificamente, a gente vai conversar um pouquinho sobre as lectinas presentes nesses venenos
E essas lectinas, no caso do veneno de crótalos, a convuxina, e no veneno de bótropes, lectinas em geral. Né? Essas lectinas, elas são cálcio dependente, então elas são chamadas de tipo C, e elas estão divididas em lectinas do tipo C verdadeiras, porque possuem uma CRD, né, um domínio de ligação a carboidrato, e as lectinas do tipo C-like, também denominadas de SLAC-LEX, porque elas possuem um domínio de ligação símile ao carboidrato. As lectinas do tipo C verdadeiras, então elas têm essa estrutura homodimérica com o CRD verdadeiro, né? Uma CDR verdadeira, reconhece com alta afinidade de diferentes tipos de glicanos, atuam como receptores de adesão e sinalização, elas se ligam a cálcio e carboidratos e têm uma importante função em respostas inflamatórias. Dentro dessas lectinas verdadeiras, um exemplo é a bótropes, a lectina isolada da bótropes de Araraquçu, chamada de VJCUL. Vocês não se atentem muito ao nome dela, é um nome um pouco esquisito dado para uma lectina, né? Mas ela é um homodímero, ela tem por volta de 14 kilodaltons, tá? É uma lectina do tipo C verdadeira, e essa lectina, aqui representada com a sua estrutura proteica, ela induz edema de pata, aumento de permeabilidade vascular, induz a migração de leucócitos em modelo animal, ativa neutrófilos, macrófagos, mastócitos, PBMCs humanos in vitro, inibe a proliferação dessas células, interage com o receptor Toll-like 4, induz a liberação de mediadores inflamatórios, como, por exemplo, algumas citocinas, interleucina 1 beta, IL-6 e TNF, e também induz a liberação de espécies reativas do oxigênio. Tudo isso modulando, então, a função leucocitária. Bom, com tudo isso em mente, a ação sobre as células do sistema imune ainda precisa ser melhor compreendida. Então, todo esse mecanismo de ação dessa lectina sobre a função leucocitária, ela precisa ser melhor estudada. Com relação às lectinas do tipo C-like, as SNAC-LEX, elas possuem uma estrutura heterodimérica com uma CRD-like, não se ligam a carboidratos, mas elas se ligam a algumas proteínas e receptores que são importantes em plaquetas principalmente. Se ligam também a uma gama grande de fatores de coagulação, e alguns trabalhos mostram, então, que essas SNAC-LEX, elas têm alguma função sobre a resposta inflamatória. Como exemplo, então, de uma SNAC-LEC, nós temos a convuxina, que é uma lectina isolada do veneno de crótalos duríceos terríficos. Aqui a gente tem, então, a estrutura dessa convuxina, que é um heterodímero, formado, então, pelas frações CVX-alfa e CVX-beta, né, formando esse octâmero. Ela possui por volta de 68 kilodaltons. Ela é uma lectina do tipo C-like, ela tem uma CRD, mas uma CRD que não se liga a carboidratos, né, uma CRD símile. Ela não possui atividade, então, de lectina por não se ligar a carboidratos, mas ela se liga com alta afinidade à glicoproteína 6 e, com isso, então, induz uma sinalização intracelular em plaquetas por meio de ativação da proteína quinase C. E também induz a fosforilação da PKC, ou CD31, que é uma molécula de adesão encontrada, então, em célula endotelial. Esses são os trabalhos da literatura que mostram, então, um pouco da ação dessa lectina sobre células do sistema imune, mas ainda ela precisa ser amplamente estudada. Bom, aí veio a pergunta, qual a ação, então, dessas lectinas isoladas de veneno de bótropes e de crótalos sobre PBMCs humanos? Foi aí que a gente começou, então, um estudo no laboratório, quando o Onassis, até então era um aluno de mestrado, iniciou os estudos dele com a BJCUL. No primeiro momento, a gente viu que essa lectina ela não era tóxica para os PBMCs, mas que ela inibia a proliferação celular num experimento simples de MTT. Subsequentemente,
o Everson, que foi meu primeiro aluno de doutorado da Rede Bionorte, ele fez, então, um estudo grande com essa BJCUL, e a gente viu, então, por citometria, utilizando o CBA, que essa lectina ela era capaz, então, de induzir a liberação em diferentes tempos de TNF, de interleucina 6 e de IL-10, principalmente. Com isso, nós fomos mapear qual era o tipo celular responsável, então, pela liberação dessas citocinas. Então, nós vimos aqui, no primeiro momento, que o TNF ele era liberado principalmente por células CD14 positivas e por CD16 positivas. E os demais tipos celulares que estavam junto aos nossos PBMCs, eles não induziam a liberação, então, dessa citocina. Nós vimos também que o CD4 positivo e o CD4 positivo, CD25 positivo, que é uma célula que pode ser a célula Treg, a gente não chegou a fazer o FOXP3 conjuntamente, porque o nosso citômetro ele não permitia fazer todos os marcadores ao mesmo tempo naquela época, mas nós vimos então que essa citocina ela estava sendo liberada então por esse tipo celular. CD4 positivo, CD4 positivo, CD25 positivo. E com isso, com a liberação, então, dessa citocina, interleucina 10, ela pode explicar, então, por que a gente estava tendo uma inibição de proliferação. Isso por quê? Porque no nosso sistema não estava acontecendo liberação de L2, e a gente sabe que L10, ela inibe a produção de L2 e, consequentemente, a gente pode não ter a proliferação celular. Investigamos também a produção de espécies reativas do oxigênio, como o peróxido de hidrogênio e ânion superóxido, e essa toxina, essa lectina, ela foi capaz de induzir essas espécies reativas de oxigênio, mas não induzia a produção de óxido nítrico e nem de prostaglandina E2. E quando a gente fez, então, os ensaios de expressão gênica e expressão proteica, nós vimos que a lectina não era capaz de induzir uma expressão importante desses marcadores. Bom, um outro estudo da literatura, publicado por Cesaretti em 2020, junto com o professor Max Sartin, que está aqui conosco, eles viram o quê? Que os monócitos, um PBMC ricos em monócitos, eles estavam produzindo TNF, interleucina 1 e interleucina 6. E a gente já tinha visto anteriormente que essas citocinas elas também estavam sendo liberadas no nosso sistema. Mas a gente não chegou a investigar a interleucina 1 beta. Um outro achado desse grupo de pesquisa foi que, utilizando então o anticorpo anti-Toll-like 4, assim como o inibidor do Toll-like 4, o inibidor de interferon beta, do NF-κB, foi possível observar, então, que havia uma diminuição da produção dessa citocina, sugerindo, então, que algumas vias de sinalização elas eram importantes para a ativação dos PBMCs. Bom, focando um pouco, então, na interleucina 1 beta, só para mencionar aqui, então, a interação da lectina com o receptor Toll-like 4, que é importante para essas ações, e a gente vai conversar depois sobre isso novamente. Então, focando na interleucina 1 beta, o que nós fomos avaliar? Esse é o trabalho da Ioda, que está em preparação, então são dados inéditos ainda. Nós vimos que essa lectina ela é capaz de ativar o receptor NALP3, que é um receptor que faz parte do complexo do inflamassoma NALP3, no tempo de 1 hora de incubação, no tempo de 2 horas também temos uma ativação desse complexo, assim como ativação de caspase 1, proteína adaptadora ASC e a proteína interleucina 1 beta. Então, mostrando um primeiro indício de que essa lectina ela estava ativando o inflamassoma NALP3. Nosso próximo estudo foi verificar, então, a expressão proteica dessas proteínas. E aí, o que nós podemos observar?
que a lectina ela foi capaz, então, de induzir a expressão proteica do NALP3, assim como da caspase 1 e assim como da proteína ASC. Tá? Quando utilizamos um inibidor específico para esse receptor, essa ação ela foi completamente abolida. Então, mostrando mais uma vez que, além da expressão gênica e expressão proteica, o tratamento farmacológico ele foi eficaz, dando um suporte a mais para os nossos dados. Além disso, nós também utilizamos um inibidor específico para a atividade da caspase 1 e, da mesma forma, aboliu esse efeito. Então, isso dá um suporte ainda maior para que essa lectina ela estava ativando o complexo do inflamassoma NALP3. E aqui a gente tem já uma expressão grande de interleucina 1-beta, porque nesse horário ela já está sendo liberada. Uma outra abordagem que nós tivemos foi ver a expressão de gasdermina D, porque a partir do momento que o complexo do inflamassoma NALP3 ele é ativado, a proteína gasdermina D ela é importante para a formação de um poro na membrana para que o LDH, a interleucina 1-beta, ela possa ser, então, liberada. Mas a gente tem também outras proteínas que a literatura está mostrando hoje, como a gasdermina E, que também é importante nesse fenômeno. O nosso próximo passo foi avaliar, então, a expressão de NF-κB, uma vez que nossos dados anteriores, assim como os dados do professor Marcos Sartin, mostravam, então, que a lectina ela era capaz de ativar o NF-κB, como a gente está vendo, então, aqui. E utilizando esse inibidor, o TPCK, da atividade do NF-κB, então, a gente pôde realmente demonstrar que a lectina, então, ela ativava a via de sinalização do NF-κB para a produção de citocinas pró-inflamatórias, principalmente o TNF-alfa e interleucina 6. Tá? Isso em 3 horas e em 6 horas. Uma vez que a gente sabe que as espécies reativas do oxigênio podem ser um dos sinais para ativação do complexo do complexo do inflamassoma NALP3, nós avaliamos a produção de ROS mitocondrial. Então, aqui, a luz acho que está meio forte, fica mais complicado da gente visualizar. Mas aqui nós temos, então, as nossas lâminas, né, com os nossos PBMCs, RPMI e LPS, que induz a liberação, então, de ROS mitocondrial, e a lectina em duas concentrações, como a gente consegue visualizar aqui em vermelho, tá, a produção de ROS mitocondrial. Na presença do rotenona, que é um inibidor, então, da produção dessas espécies reativas ao oxigênio, esse efeito ele foi abolido. Então, mostrando que a lectina, além de induzir a produção de peróxido de hidrogênio que a gente viu lá atrás, mais ânion superóxido, ela também induz a produção de ROS mitocondrial. E isso é particularmente importante porque, como os estudos da literatura já haviam mostrado uma interação entre a BJ-CoL e o receptor Toll-like 4, que é um receptor importante para a produção de citocinas, que sinaliza via NF-κB para a produção, então, de interleucina 6 e de TNF-alfa, agora o que a gente está mostrando? A gente está mostrando que o ROS ele pode ativar o NALP3, esse complexo proteico, induzindo a liberação de interleucina 1-beta. Então, aqui a gente tem a fluorescência das lâminas anteriores, que foi difícil de visualizar, então aqui a intensidade média de fluorescência por célula, mostrando a produção de ROS, e na presença, então, do rotenona. A gente está agora, nesse momento, fazendo a mesma abordagem, só que avaliando a produção de interleucina 1-beta. E ontem à noite a minha aluna me ligou, disse que realmente a rotenona, então, ela foi eficaz na diminuição da produção de interleucina 1-beta, então, sugerindo que esse mecanismo realmente ele acontece. Então, olha só, a gente tem aqui a liberação em 4 horas de TNF, interleucina 6, ED e L1-beta. Então, confirmando mais uma vez que a gente tinha ativação do complexo do NALP3 e com a liberação de interleucina 1-beta e também com LDH. E a liberação do LDH, ele é tão importante aqui que menciona
mais uma vez, suporta, mais uma vez, então, os dados de que o inibidor de caspase 1, ele é importante para a liberação de LDH, sugerindo, então, a formação de poro, né, na membrana de piroptose por gasdermina. A gente só falta visualizar a gasdermina aí agora no nosso sistema. Então, esses são os dados do mestrado da Ioda, que ela está finalizando, faltam algumas coisinhas e a gente já está preparando o manuscrito dela. Bom, com tudo isso, a nossa pergunta era, mas será que a convuxina ela tem a mesma atuação da BJ-CUL, uma vez que a convuxina ela tem um CRD-like? Então, nós fomos fazer alguns experimentos com a convuxina. E aí chegou a Cristina para iniciar o mestrado dela. A Cristina começou, então, com a avaliação da convuxina sobre a viabilidade dessas células. Como a BJ-CUL, ela também não é citotóxica e também ela não induz a proliferação celular, ou seja, ela inibe a proliferação celular da mesma forma que a BJ-CUL. E aí nós fizemos, então, a liberação de L2, né, um ensaio, mostrando que essa convuxina, ela também não induz a liberação de interleucina 2, mas ela induz uma grande quantidade de interleucina 10, sugerindo, então, que ela tem o mesmo mecanismo que a BJ-CUL, ou seja, ela produz muita IL-10, essa IL-10 suprime, então, a ativação celular, que diminui a produção de IL-2, e aí a gente não tem proliferação celular. Tá? Então, aqui, nós vimos depois, por CBA, quando que essas células elas começam a produzir IL-10 e, de novo, a produção de IL-2. A produção de IL-2, ela cursa junto com nossas células controles e a produção de IL-10 ela é muito exacerbada, então, nos diferentes tempos de estudo. E aí veio o seguinte questionamento. Bom, havia na literatura um trabalho dizendo que algumas proteínas poderiam se ligar a um receptor, né, um receptor de lectina do tipo C, e esse receptor, então, poderia induzir uma sinalização na célula, de forma que ela liberasse IL-10, e essa IL-10 atuasse sobre o seu receptor, e aí, então, ela poderia inibir a produção de IL-2. E aí a gente fez a seguinte estratégia. Avaliando dados da literatura, nós chegamos nesse ligante de Dectin, e esse Dectin é um dos receptores, um tipo de receptor de ligação a carboidrato. Falei, bom, vamos testar então o Dectin, já que o Dectin ele induz uma sinalização intracelular na célula, levando à produção de uma série de citocinas. E aí, utilizando a laminarina, nós vimos que a produção de L10 ela era praticamente abolida. Então, sugerindo que, provavelmente, essa lectina, essa convuxina, estaria interagindo com esse receptor. Era só uma sugestão. Fizemos também a liberação de outras citocinas, como IL-6, interferon, IL-4, TNF, interleucina 17, e a gente praticamente teve os mesmos resultados que a BJ-CUL, que a convuxina ela também induz a liberação de IL-6, de TNF e de interleucina 17. Então, o padrão é mais ou menos semelhante, só que parece que elas estão interagindo com receptores diferentes na célula. Nós também avaliamos a produção de ROS mitocondrial. Então, nós temos aqui o RPMI, o PMA, que é o nosso controle positivo, e a convuxina. Notem como ela produz uma grande quantidade de ROS mitocondrial. E na presença de rotenona, que é um inibidor, então, clássico para ROS mitocondrial, esse efeito ele foi abolido. E aí, o que nós fizemos? Nós fizemos uma outra estratégia. Como a gente estava trabalhando com PBMCs, a gente queria saber se esse ROS ele era oriundo de CD3 ou de CD14. Né? Então, aqui é possível visualizar, então, que esse ROS mitocondrial ele é oriundo de CD14, então, de ativação de mononucleares do tipo monócitos, tá? Então, aqui nós temos, aqui é representativo das nossas lâminas de imunofluorescência, né?
a diminuição importante da produção de ROS na presença de rotenona, e esse ROS, então, ele é oriundo da ativação de células CD14 positivas. Bom, da mesma forma que a BJCUL, nós queríamos saber se ela também produzia interleucina 1 beta, uma vez que a gente já estava vendo que a BJCUL, ela produzia muito interleucina 1 beta. Né? Então, aqui nós fizemos um ensaio de ELISA. Nesse ensaio de ELISA, então, foi possível observar que a convuxina, ela também induziu uma grande quantidade de interleucina 1 beta liberada, e essa interleucina 1 beta, então, ela foi diminuída na presença de rotenona. Então, mostrando que a via mitocondrial, ela também é importante para a ativação do complexo do inflamassoma, que leva à produção, então, de interleucina 1 beta. Tá? No caso da CVX, a apocinina, que é um inibidor de NADPH oxidase, que a gente encontra, então, esse complexo em monócitos e leva à produção de espécies reativas ao oxigênio também, a gente não teve uma inibição importante. Então, mostrando mais uma vez que o ROS mitocondrial que é chave para ativação do complexo. E aqui, ó, nós temos a expressão proteica, que a convuxina, então, ela induz do receptor NALB3, da caspase ativa e da interleucina 1 beta. E aqui nós temos a imunorreatividade relativa, então, de todos esses componentes. A procaspase 1, a procaspase é uma enzima constitutiva dentro da célula. Então, mostrando que esse mecanismo, ele também parece estar acontecendo para ativação, então, dos PBMCs pela convuxina. Passamos a avaliar a produção de interleucina 1 beta na presença do MCC 950, que é um inibidor de NALB3. E aqui, ó, nós podemos observar que o efeito estimulatório, então, da convuxina sobre os PBMCs na presença do inibidor diminuiu a produção de interleucina 1 beta, então mostrando que esse mecanismo ele também está acontecendo para essa lectina. E na presença do inibidor de caspase 1 ativa, assim também como na presença do inibidor de TPCK, que é o inibidor do NF-κB, mostrando então que essas vias elas também estão ativadas nos PBMCs estimulados com a convuxina. Agora sim, chegamos num ponto crucial. Bom, como a gente tinha como a gente tinha anteriormente um indício de que essa lectina estaria interagindo com o receptor de Dectin, faltava a gente ter essa confirmação. E essa confirmação ela veio, então, quando o professor Breno, juntamente com o professor Marcos Fontes, eles fizeram, então, para a gente toda a dinâmica molecular, então, do receptor Dectin com a convuxina. E, para nossa grande vitória, houve uma interação importante. Esse aqui já é um receptor conhecido, que é a convuxina, ela interage o receptor CLEC4E, e aqui, então, nós estamos mostrando que essa lectina, a convuxina, ela interage com esse receptor mesmo. Então, confirma os dados que nós havíamos demonstrado anteriormente com o tratamento farmacológico. Além daquele dado de DOC, a gente também fez, então, a dinâmica molecular, mostrando que essa interação era uma interação razoavelmente estável para essa lectina e esse receptor de Dectin, então, confirmando mais uma vez os nossos dados. Eu agradeço ao Breno, que nos ajudou, então, nessa empreitada, né? Ele foi uma pessoa ímpar, nosso número 1 da Bionorte, né, Breno? E, felizmente, depois nós conseguimos, então, chegar mais ou menos nessa conclusão. Então, os nossos PBMCs, aqui representado por um monócito, eles podem, então,
A convoxina, ela pode interagir com o receptor de Dectin. Isso leva, então, à produção de ROS mitocondrial, que ativa a inflamassoma na UP3. Isso leva à produção de interleucina beta. Da mesma forma, essa interação também pode levar à produção, então, de outras citocinas pró-inflamatórias via ativação do NF-κB. E aqui, nesse caso, a interleucina 10, então, ela suprime a produção de L2, e aí a gente não tem a proliferação de linfócitos. A BJCOL, ela interage com o receptor Toll-like 4, e após essa interação, então, a ativação do NF-κB para a produção de citocinas, ou então para a produção de ROS mitocondrial, levando, então, à ativação desse complexo. Então, esses são os dados que nós chegamos até o momento. Tem muita coisa ainda a ser conduzida, a ser feita. E essa aqui foi a nossa primeira publicação de parte dos dados. O Everson foi o aluno do programa da Bionorte, que trabalhou inicialmente. Depois a gente teve uma outra publicação também do Everson, com parte de outros dados. E esse aqui é o nosso trabalho mais recente, então, que tem a participação do professor Breno, e do professor Marcos Fontes, que nos auxiliaram, então, na condução dos estudos de dinâmica molecular e docking molecular. Bom, eu não posso finalizar minha apresentação sem antes mencionar o meu grupo de pesquisa lá na Fiocruz Rondônia, no Laboratório de Imunologia Celular da Fiocruz. Agradecer às agências de fomento, a FAPER, ao CNPq, a CAPES, ao CEBIO, que é o Centro de Biomoléculas, que isola e caracteriza bioquimicamente, então, as proteínas dos nossos estudos, o Laboratório de Modelagem e Química Computacional, do professor Breno, Departamento de Física e Biofísica da Unesp, professor Marcos Fontes, a Universidade Federal de Rondônia, e eu não posso deixar de mencionar aqui que essa apresentação bem bacana, ela foi feita pela Universo da Vinci, que é uma startup do meu aluno de pós-doc. E trazer um pouquinho de vocês sobre Porto Velho. A nossa bandeira, o Rio Madeira, uma ponte que liga Rondônia ao Amazonas, as 3 caixas d'água, que são o nosso cartão postal, e a estrada de ferro Madeira Mamoré, com aqui a Médio Maria, que fez parte lá daquele seriado da Globo. E aqui é o nosso mais recente cartão postal, que é essa ponte arquitetônica que a gente tem no nosso espaço alternativo. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, professora Juliana. Neste momento, vamos abrir a oportunidade para perguntas. Se houver alguma pergunta, é só se manifestar que eu iria até você levar o microfone. Parabéns, professora, pela apresentação. Na minha pergunta é mais geral, porque você apresentou aí diversos mecanismos de inflamação, né, modelados por essas peptídeos aí, né? Não, uma proteínas. Então, a ideia seria, tem uma especificidade de ação, já que você tem algumas proteínas que interagem, formando complexos proteicos para ação biológica. E aí eu queria saber se tem algum mecanismo predominante ou eles todos vão atuar simultaneamente para ter essa resposta de toxicidade. Então, o que a gente viu aqui, que essas 2 proteínas, no caso da BJCOL, ela ativa 2 vias de sinalização que são distintas, mas elas ocorrem praticamente ao mesmo tempo, do NF-κB, que vai lá para o núcleo e induz a liberação de citocinas. E do outro lado, a produção de ROS, que é coisa rápida também, que leva à ativação do complexo do NALP3, induzindo a liberação de uma citocina em particular. Então, o que a gente vê nos nossos ensaios é que esses mecanismos, eles sempre acontecem praticamente ao mesmo tempo,
para que haja o quê? Uma liberação importante dessas citocinas, que são citocinas pró-inflamatórias, que depois a gente vê lá no nosso paciente todo aquele quadro de inflamação que se instala logo após, então, a mordida da serpente. Então, a lectina, embora ela esteja em praticamente de 1 a 3%, né, na composição proteica do veneno, ela tem uma participação importante no desencadeamento desses efeitos. Juntamente daí com outras proteínas, a gente consegue visualizar isso no macro, o que a gente vê no micro. Eu acho que eu respondi o seu questionamento. Ao contrário da convuxina, o veneno de crótalos, ele não é inflamatório. Ele causa um pouquinho de inflamação quando a serpente ela morde, mas não é a ação preponderante desse envenenamento. A ação dele é mais sistema nervoso central. Então, assim, a gente mostrar que essa lectina ela tem essa ação pró-inflamatória é a primeira vez na literatura. A convuxina ela é muito estudada para agregação plaquetária. É a primeira vez que a gente está mostrando que ela tem uma ação pró-inflamatória. Ô, professora, tudo bom? Olha, Professora, acho que é um prazer ter visto a sua palestra, assim, porque acho que vocês pegaram tanto conhecimento prévio das lectinas, seja elas verdadeiras ou não, e avançaram tanto, e acho que a tendência é justamente isso. Às vezes a gente acha que os nossos estudos, eles param, mas a gente sempre vê também que os outros pesquisadores vão dando andamento, vão afunilando mais para, de fato, a gente entender o mecanismo mais a fundo. Achei literalmente fantástico o que você está fazendo com seus alunos. Parabéns mesmo pelos seus resultados, professora. Eu achei muito interessante. Eu vou talvez começar assim, falar uma pergunta um pouco de trás para frente. E aí o professor Breno também, se ele quiser dar umas elucidadas, e talvez sejam algumas coisas que vocês podem continuar o trabalho, de repente novas perguntas, etc. Com relação à convuxina, que ela então não é uma lectina verdadeira, né? Ela não tem essa capacidade de se ligar ao carboidrato, mas vocês observaram que ela consegue interagir com a dectina. A dectina ela é um receptor, né, de leucócitos que está envolvido no processo inflamatório. Só que a dectina ela é uma lectina. Ela é uma lectina também. Exato. A minha pergunta, professores, era se de repente vocês tentaram ver se a ligação da dectina com a convuxina era por conta de alguma glicosilação da convuxina. Não chegamos a ver isso. O Marcos, ele fez, como ele tinha lá os dados de cristalografia de uma lectina que é da calozelasma, Rodostoma. Da calozelasma, o nome dela é rodolectina, rodocetina, alguma coisa assim. Sim. Ele tinha os dados de cristalografia para poder comparar essa interação com o que acontece in vitro. E os dados, eles bateram. Então, essa interação, ela realmente acontece. Mas, com relação à parte de glicoconjugados, isso não foi visto. Perfeito. Isso não foi visto. Interessante. Eu não coloquei na apresentação a parte da cristalografia, mas a gente tem esses dados também. Aí, da cristalografia, só para entender, vocês conseguiram ver que, no caso da lectina de calozelasma, ela era glicosilada? Eu não me lembro agora para te falar, Marco. Certo. Não me lembro. Era só porque às vezes... Porque a interação que a gente focou foi mais proteína-proteína. Sim. Nós não focamos na interação com glicoconjugados. Que era justamente a curiosidade que eu fiquei no final, às vezes, saber se era a interação pelo glicoconjugado da... Porque aí, por exemplo... Mas é algo que a gente pode fazer, sim. Certo. Seria interessante, de repente... E biologicamente também tem uma possibilidade de fazer. Sugestão, talvez ver se a convuxina ela é glicosilada. Então, se vocês têm a convuxina, dá para fazer aquele gel com tratamento com a glicosidase, né? Ver se diminui a banda, vocês confirmam. Claro que a composição do carboidrato, aí teria que fazer talvez uma espectrometria e tal, mas já dá para pegar, por exemplo, com as próprias proteínas de Botrytis ou lectinas de outros venenos, porque a glicosilação geralmente ela não muda muito.
Então, mais conservada. Exatamente. Então, geralmente, se não me engano, são resíduos de manose que eles têm. No entanto, que para a purificação de uma LAO de Atrox, e acho que outras também, a gente passava por um processo de lentil-lectina, isso é, purificava pela afinidade, né? Então, acho que não mudaria muito. E aí, nesse mesmo aspecto, poderia fazer o quê? Pegar a convoxina, fazer o tratamento com a glicosidase, então você ter uma convoxina sem carboidrato, deglicosilada, e ver se ela mantém as atividades biológicas que vocês, né, acabaram vendo do ponto de vista inflamatório. Mas, enfim, são só ideias que eu achei assim, que de repente a gente pode, né, trabalhar agora, mais pra sim, frente, abre muita porta, porque a gente foi fazendo o estudo pensando que os resultados iam ser negativos. A gente não pensou que ela tivesse uma atividade pró-inflamatória tão exacerbada. Porque o veneno de crótalos, ele é anti-inflamatório. Exato. Daí, quando os resultados foram saindo, eu falei, não, vamos repetir para ver se é isso mesmo. Para confirmar. E aí, até a gente chegar, então, no alvo do receptor para ver se essa interação acontecia para os efeitos que a gente estava vendo. Perfeito. Mas não pensamos na glicosilação. Agora Sim. É uma coisa interessante. Dá para a gente pensar nisso. Dá para abordar. E é como vocês falaram, é um próximo trabalho. É um próximo trabalho, quem sabe, com certeza. Alguma coisa que dá para crescer. Já no caso da... Você sabe me dizer como é que é o nome da BJCOL? Você pode... Não vou deixar você Na primeira vez que todo mundo veja, fala, mas o que é Beija-Cu? Mas é assim, a gente só soletra as siglas ali, não fala o nome dela. Alguém que inventou o nome na hora não pensou muito nisso. Mas o bom de trabalhar com ela aqui no Veneno de Jararacuçu, ela é muito. Eu trabalhei no meu mestrado com a lectina de Atrox. Uhum. E, gente, era um parto. A Galatrox, exato. E foi um parto pra gente conseguir o suficiente para fazer. A BJ, ela já tem uma quantidade muito maior, no entanto que o Cesaretti foi meu aluno de IC na época que trabalhou. E aí ele foi, até no mestrado, um excelente aluno, e ele gostou muito de trabalhar com a lectina. Mas também pensando nessa questão da glicosilação, né, aí no caso da lectina verdadeira da BJ, ela de fato ligar, né? No artigo da Galatrox, o que a gente viu, que é a lectina de Atrox? A gente viu que ela induz o processo inflamatório e é mediado via TOL. Só que a gente foi um pouquinho além. A gente conseguiu ver não só que TOL estava, vamos dizer assim, participava da reação, mas nos animais nocautes de TOL4, a ligação da lectina, porque aí a gente colocou um FITC nela, né? A ligação da lectina à célula diminuiu muito, mostrando que, de fato, ela estava se ligando ao receptor do tipo TOL. E nós vimos também que a ligação era dependente do domínio de reconhecimento de carboidrato. Então, era um ensaio, basicamente, que a gente colocava a lactose, né, e via que ela não se ligava mais. Resumindo, o que a gente conseguiu concluir, no caso da Galatrox, era que ela, de fato, interagia com o receptor TOL e era via domínio de reconhecimento de carboidrato. E na época a gente argumentou que era o quê? Uma ligação da lectina com a porção glicosídica, né, do TOL4. De repente, como vocês também observaram esse tipo de, né, atividade da BJ, quem sabe, às vezes, até para complementar algum estudo, vocês poderiam também fazer um ensaio de docking da BJ com TOL4, mais especificamente com a parte... Já estamos fazendo. Pronto, então, excelente, maravilha. E na parte funcional, também talvez daria para pensar em alguma resposta. Isso é, fazendo as atividades na presença de lactose. Nós não conseguimos ter um resultado bom no trabalho do Gabriel, porque um experimento mais simples, colocando só, por exemplo, a célula, a lectina, para ver se liga, a lactose inibia. Só que num experimento que envolve um pouco mais complexo de resposta inflamatória, cascada, etc., a gente não observou, na verdade, os resultados ficaram assim, muito inconclusivos na presença de lactose. Porque às vezes a ligação desliga. Exatamente. Você não consegue então, naquele período de 2 horas, 3 horas, aquele liga e desliga é o suficiente para ela ligar um pouquinho e gerar resposta inflamatória. Mas, de repente, para outros estudos poderia ser. Mas, excelente, eu achei maravilhoso. Que bom voltar a ver e ver que as pessoas também estão trabalhando com lectina também, que é muito bom. Obrigado, professora. Obrigada, Marco. Obrigada.
Só informação de utilidade pública. Os alunos interessados na palestra Várzeas Amazônicas, um potencial inexplorado para a produção e alternativa floresta, do professor Sérgio Brazão Silva, foi alterada para sala multiuso 1. Vai ser às 14 horas.